Alô amigos do YouTube, Edson aqui em mais um vídeo no canal Moz DIY and Science. Hoje vamos falar sobre o indutor. Nos últimos vídeos, ou no último vídeo, na sequência de vídeos de eletrônica, falamos sobre o capacitor e vimos que o capacitor era um elemento que conseguia armazenar carga elétrica a partir do campo elétrico criado entre as suas placas, ou seja, o capacitor consegue armazenar o campo elétrico. Agora, a bobina ou o indutor, como estamos aqui a representar, é um elemento que consegue armazenar não o campo elétrico, mas trabalha com o campo magnético criado quando existe uma variação de corrente elétrica a passar sobre os seus filamentos. E o que é isso de indutor? O indutor nada mais é que um cabo, podemos ver aqui, um cabo condutor ou um fio condutor enrolado para formar um certo número de espiras e formar assim o nosso indutor. Este indutor aqui, que é um pequeno elemento formado por um cabo de cobre com isolamento de plástico azul, ele é um indutor com um núcleo de ar, ou seja, o núcleo ou o elemento pelo qual as espiras contornam formam um núcleo, e neste caso este núcleo é formado por ar. Agora, para além deste tipo de indutores, podemos ter indutores com diversos tipos de núcleo, como é o caso destes outros exemplos. Este é um indutor também formado por um cabo de cobre esmaltado e tem um núcleo ferromagnético ou tem um núcleo de ferro. Para além deste tipo de núcleo, podemos ter também indutores enrolados em um núcleo toroidal, como é o caso deste elemento ou este exemplo aqui, e cada qual tem a sua propriedade no que diz respeito à passagem ou à facilidade que eles têm de armazenar o campo magnético. Então, o símbolo elétrico para os indutores é este aqui. Podemos ver o mais à esquerda, os dois, o mais à esquerda, têm a mesma representação, mas referem aos indutores que têm um núcleo formado por ar. O mais à direita é também um indutor, mas a diferença é que este indutor tem um núcleo de ferro ou material ferromagnético. E o último aqui embaixo é um indutor que tem um núcleo de ferro, formado por um núcleo ferromagnético, e a sua indutância, que é a grandeza física dos indutores, este indutor tem uma indutância variável. Para nós sabermos qual é o valor da indutância, que é representada em Henry, em homenagem ao físico que estudou os indutores, nós temos esta pequena fórmula aqui que permite calcular a nossa indutância em R's para os diferentes tipos de indutores. Nesta fórmula nós temos a permissividade do meio que forma o núcleo do indutor. Se for o ar, terá uma certa permissividade. Se for o núcleo de ferro, terá uma outra permissividade. Dizer que isto tem a ver com a facilidade com que os meios ou estes dois meios podem transportar as linhas do campo magnético quando o indutor está em funcionamento, multiplicado pelo número de espiras ao quadrado vezes a área do núcleo ou da superfície que é formada o núcleo. Neste caso, a área deste indutor aqui que nós criamos seria uma área circular, porque o indutor foi enrolado em uma superfície cilíndrica. Então seria a área desta superfície aqui que forma o nosso núcleo, dividido pelo comprimento do indutor, ou seja, pelo comprimento que forma o indutor. Então, temos assim a forma que podemos usar para calcular o número ou a indutância do determinado indutor. Agora, dizer que os indutores são vastamente aplicáveis no campo de eletrônica devido aos seus benefícios.
Como exemplo, podemos ver que em todos os altifalantes ou em todas as colunas que transmitem o som, nós temos indutores a serem usados lá. Outro exemplo seria, por exemplo, os transformadores que formam os diferentes elementos para carga. Por exemplo, podemos ter transformadores de celular, transformadores ou carregadores de diferentes tipos de equipamentos eletrônicos. Eles usam indutores. Neste caso em particular, nós temos dois indutores, onde não existe conexão física, podemos assim dizer, entre eles, mas existe uma conexão magnética, que devido às propriedades destas conexões, permitem com que a tensão elétrica que nós colocamos aqui nesta bobina ou neste indutor, que é chamado de indutor primário, seja diferente ou tenha uma relação de incremento ou decremento para esta bobina aqui em vermelho, que seria a bobina ou indutor secundário. Então, este é um exemplo da aplicação dos indutores na nossa vida cotidiana e também no caminho da eletrônica. Agora, como é que nós podemos identificar qual é o valor da indutância quando estamos perante a certos indutores? Dependendo do tipo, por exemplo, este aqui, nós temos que, se um indutor for muito grande, ele em certos momentos permite que o valor da sua indutância seja colocado no seu encapsulamento ou na sua superfície. Neste caso temos um indutor de 10 microhenry. Um outro exemplo é este aqui, que temos aqui ao lado também, temos a sua indutância em 0.8 microhenry. Agora, caso não for possível, nós devemos ou calcular, ou temos também outras situações em que, se o indutor for muito pequenino, no tamanho, por exemplo, resistências elétricas, eles utilizam o código de cores que nós já mencionamos em vídeos anteriores. Dizer que esses códigos anteriores partem da menor unidade, que é o microhenry. Ou seja, iríamos usar o mesmo código de cores da resistência, só que quando fôssemos multiplicar para achar o seu valor, iremos multiplicar sobre o microhenry. Para este vídeo é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever no canal, deixem o vosso like, comentem sobre o que gostariam de ver a seguir ou do que nós poderemos melhorar nestes nossos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.